Ô André, a gente vai fazer daqui a pouquinho, né, algumas projeções e cenários em que o Messi poderia se encaixar, né, e tudo dentro embarcando nessa viagem. Difícil Mas imaginar ele encaixando fácil em algum time, hein? né, Difícil. pô, O time vai ter que mudar muito a forma de Isso. jogar. Acho melhor deixar ele quieto. Agora, conceitualmente, né, para avaliação final da carreira do Messi, você acha que é interessante ele jogar em algum outro clube que não o Barcelona? Cara, eu acho que isso é muito relativo, né? Eu acho que não. Eu acho que seria uma linda história ele ter jogado só no Barcelona, por exemplo. Acho que seria uma história vista de um outro prisma, né? É tipo Pelé. Se ele sair para jogar no New York Red Bull, enfim, não vai fazer diferença. Eu acho que a história dele no alto nível, no alto rendimento, ela é ligada 100% ao Barcelona. E eu acho uma história maravilhosa, acho uma história fantástica, mas acho que, assim, não vai diminuir a história dele se ele resolver topar um desafio na Juventus, na Inter, no Manchester United, onde quer que seja. Eu só acho que ele tem uma relação hoje muito conectada ao Barcelona. Que eu imagino que pudesse acontecer nesse momento específico para ele sair? Pô, o Barcelona quebrar, vai. Mesmo assim, eu acho que ele ficaria. Mesmo assim, eu acho que ele. Pô, pelo que a gente lê, foi ele que esteve à frente das negociações aí de diminuir 70% dos salários no clube nesse período. Então, assim, talvez, se o clube quebrar financeiramente, chegar para ele e falar: ó, não tenho como te pagar. Mas aí numa dessa eu acho que se acontece uma ruptura desse estilo, eu acredito que ele gostaria de ficar ainda mais no Barcelona. Falou assim, quebrou e agora é hora de reconstruir. Eu acho que a única possibilidade seria realmente uma crise política, institucional, presidente Messi torcida, sei lá, cara. Ale, eu vou começar com você então a disputa. A gente apresenta aqui alguns cenários possíveis para o Lionel Messi, entendendo que essa mudança aconteceria ainda com ele jogando no alto nível, né? Não necessariamente saindo para jogar na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, desculpa, como a gente até comentou agora há pouco. Ale, pensando na Inglaterra, tá? Na Premier League, você acha que seria um desafio mais interessante para o Messi, seria um time melhor para o Messi ele jogar no Manchester City, de novo sob o comando do Guardiola, ou ser o Messi aquele cara chegar no Manchester United e falar, olha, aqui é o Manchester United, precisamos novamente ser super campeões e dominantes. Vamos trazer o Messi. O que você acha que seria mais legal? Eu acho que, assim, para a história do Messi, não tem necessidade de mudança, como disse o André. Eu acho que para a nossa história, assim, para movimentar o futebol, para nossa curiosidade, eu acho que seria interessante ele jogar na principal liga do futebol mundial. Jogar na Premier League, eu acho que seria, além de uma atração extraordinária, eu acho que desperta a curiosidade de muita gente, a minha pelo menos. E aí, cara, eu quero sempre que o Messi jogue o máximo que ele puder, jogue no seu mais alto nível, por mais tempo que ele puder, porque quem ama o futebol ama o jogo do Messi, independente da disputa com o Cristiano Ronaldo. E aí, para ele jogar tudo que ele pode, eu acho que ele no Manchester City ele está mais próximo disso, porque é um estilo de jogo que ele já conhece, é um treinador que ele já conhece, é um time mais qualificado. Então aí eu estou pensando no máximo que o Messi pode produzir, e eu acho que do lado do Guardiola ele está muito próximo disso. Olha, o Elenilson Nunes tem uma opinião aqui forte, diz, Messi não vinga em outra liga. Não sei. Ele é fraco, é ruim. Não, então. Concordo. Não, é Liga da Justiça. O Júnior Ardel fala assim, pro City ele não vai, pois o time está suspenso da Champions por 2 anos, né? Poderia ser um fator, mas não é um fator que a gente está colocando, não é um ingrediente que a gente está colocando nessa discussão agora, porque ainda é tudo dentro do ramo da fantasia, né? Então, mas o André... Mas pesa, né? Não, pesaria, né? Caso fosse uma possibilidade ele ir para um time ou outro, certamente pesaria. O André, pensando nisso que muita gente acha, o Cristiano Ronaldo ele sai da Inglaterra, domina a Inglaterra, não chega a dominar a Espanha, né? Mas domina a Europa dentro da Espanha e vem para dominar a Itália também. O Messi, se por acaso fizesse esse movimento que o Alê falou, seria um movimento
dos mais confortáveis possíveis, né? Porque ele não ia mudar muita coisa em termos de estrutura de jogo. Talvez pudessem falar o seguinte: ele saiu do Barcelona para jogar no Manchester City? Putz, que escolha mais fácil, hein? Talvez seja a escolha mais fácil de todas a se fazer no caso do Messi. Mas assim, quer dizer, não sei se seria fácil, Luizinho, porque o Messi, ele tem a vida dele completamente atrelada ao Barcelona. O Mauro sabe melhor do que eu. Ele chegou lá com quantos anos no Barça? 12 anos, em 2000. Pois é, cara. Então, o cara tá há 20 anos no lugar. Eu acho que aí depende muito, Luizinho, de algo pessoal dele, muito mais do que esportivo. Porque esportivo, se ele levantar o dedo e falar, meu sonho é jogar na Premier League, vai ter chuva de time em cima dele. Meu sonho é jogar na Itália, vai ter chuva de time em cima dele. Meu sonho é jogar no Brasil. Então, assim, eu acho que esportivamente é fácil para ele. Eu acho que o principal aí é algo pessoal dele. Tanto que você foi para um lado que é bem interessante. De repente, você tem uma ruptura política no Barcelona. Sim, porque aí afeta a relação pessoal dele com a parada, não esportiva. Então, depende muito, é muito do íntimo de cada pessoa. O Ale Oliveira, por exemplo, a gente sabe que ele queria estar em outro lugar, ele queria estar em outro lugar ainda, mas não quiseram ele lá. Não quiseram ele lá, enfim, e vai chegar o momento da gente também não querer ele, e assim vai, né? A Transamérica, né? A Transamérica que tomou uma decisão muito importante lá no passado e realmente de lá para cá evoluiu. Mas, André... Rolão, vai tomar no olho, vai, seu fela. André, mas assim, dentre essas duas possibilidades, tá? Sim. E a gente vai ampliar, vai trazer outros times também, outras possibilidades para o Messi. Tá. Entre City e United. Eu iria para o United. Pelo desafio de retomar o patamar do clube? Também. Eu acho que você vai ter... E aí outra, né, cara? O Manchester United, com todo respeito ao City, ao Guardiola, a galera, mas assim, eu vejo pelo lado, né, de gigantismo recente. Não, o Manchester City um dia foi e tal, e agora voltou. Foi o grande rival do Manchester United, né? É o grande rival do clube, mas quer dizer, não sei nem se é. Hoje voltou a ser, porque passou a ser o Liverpool e tal. Mas cara, eu iria no Manchester United. Manchester United tem história para contar, muita história, e ele ser o cara para voltar a colocar o time. Eu tava fazendo com o Mauro Betting esses dias a narração do Barcelona e Manchester de 2011. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, inclusive. Você nem viu, nem vai pro ar. Nem foi pro ar. Nem foi, nem vai. Parabéns pelo trabalho. Burro. Então, assim, cara, a gente tava vendo aquele time, porra, era fantástico. Era o último jogo do Van der Sar. Aí você tinha Ferdinand e Vidic, você tinha Evra, aí o meio-campo com Giggs, Scholes, com Rooney jogando fino, com um time protagonista. Time, o sul-coreano jogando pra caramba, correndo. Pois é, então assim, cara, e o Manchester United perdeu um pouquinho dessa história. Eu acho que o desafio de tentar reerguer um clube, acho mais interessante do que chegar lá e encaixar no milionário do Guardiola. Não gostei. Não gostou da opinião dele? Não. Da opinião dele eu nunca gosto, mas eu tô falando de Manchester. Não gostei, tá. Cara. Não gostei. É uma cidade diferente. Os estádios ali, do ambiente ali do futebol, incrível, maravilhoso, tá louco. Mas não gostei da cidade, não gostei do... A melhor coisa que eu vi em Manchester foi o negócio do trem para ir embora de lá, que foi a melhor coisa que a ferroviária lá, como é que é? Ferroviária de Araraquara de Manchester. Só uma questão, né? Porque eu vou muito nessa linha do André, do desafio, porque até hoje, foi na temporada passada, se a gente for lembrar, né? Repórteres nigerianos foram até uma coletiva do City e falaram: ô Guardiola, você não ganhou uma Liga dos Campeões sem o Messi, o Xavi, Iniesta, alguma coisa assim. Ele falou, realmente. Então, assim, ele tem que até hoje responder essas perguntas. O Guardiola. O Guardiola tem que responder essas perguntas. Pode servir também para o Messi. Messi, você só ganhou no modelo Barcelona e debaixo da asa do Pep Guardiola, né? Pode ter Copa alguém do Mundo não ganhou, nada pela seleção argentina. O Pelé também não... Enfim, e aí o André que falou agora, é um desafio pessoal. E quando a gente fala pessoal, não só no aspecto, claro, pessoal, familiar,
E isso que falou o Ale é muito importante em relação a Manchester, né? E Liverpool um pouco parecido, tal, e tem quem gosta, quem não gosta, enfim. Mas é essa coisa de objetivos. O que eu quero agora? Mais ou menos o movimento que também levou o Cristiano Ronaldo para a Juventus. O que mais eu quero? O Messi é um pouco diferente nesse aspecto, né? Mas, enfim, até porque está em Barcelona. Tudo bem, o Cristiano estava em Madrid, mas ele já tinha vindo do Nacional da Madeira, para o Sport, para o Manchester United, para o Real Madrid e agora para a Juventus. Então, assim, de cada um. O Messi me parece, não é numa zona de conforto, mas mais evidentemente ambientado há 20 anos na Catalunha. Eu acho que esse detalhe, vou fazer o quê? Mas, a princípio, claro, não sabe, não me parece passar pela cabeça da pulga. Mas tem que escolher um dos dois, tá? Assim, Barcelona tá enxotando ele. City, porque é o mais Guardiola, porque tem mais potencial. Entendo também a questão não se comparam as histórias de United e City. E na dúvida é só perguntar para o próprio Guardiola ao chegar e nos primeiros meses no City. Ele falou, cara, a gente precisa construir essa história. E está construindo e tal. United, o desafio é impressionante. Para esse momento do United, claro, ele jogaria no City, joga em qualquer time do mundo. Do lado do Cristiano Ronaldo, não tenha dúvida. Mas eu ainda gostaria de vê-lo de novo ao lado do Guardiola. E aqui está falando, não alguém que torce pelo City, torce pelo United. Não torço pelo futebol do Messi. Então ficaria, a princípio, muito mais encantador ver o Messi nesse time do City e, evidentemente, muito mais desafiador ele no United, para não falar muito mais complicado mesmo. Tem uma mensagem do Isaac Balho aqui, ele é longa, eu vou resumir rapidinho. Ele fala, a síntese do que ele fala é o seguinte: se o Messi não conquistar nada a mais no Barcelona, tem um peso. Se o Messi for para outro clube e não conquistar nada, para a carreira dele vai ter um peso muito maior, né? Se o Messi foi para algum outro clube e não conquistou nada, alguns podem considerar um fracasso. Como teve gente que considerou o Guardiola não ter vencido uma Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, não é um fracasso, mas assim, bota um asterisco lá, não ganhou, uma mácula no trabalho do Guardiola, o que não necessariamente é verdade. Pode ser que a gente ache, mas assim, não é uma verdade absoluta, só porque ele não ganhou a Liga dos Campeões da Europa. Mas eu acho que essa aí, por exemplo, o Guardiola para mim é o melhor técnico do mundo hoje e o Messi para mim é o melhor jogador do mundo. Mas eu queria vê-los conquistar a Europa, cada um no seu quadrado. Eu queria ver, eu tenho essa curiosidade. Isso não muda nada, o que eu acho. Você acha que o Messi conquistou em 2015? Porque não foi com o Guardiola, sendo com o Luiz Henrique. Você acha que você considera uma Champions assim, do Messi, fora do quadrado, cada um no seu quadrado, nessa linha aí que você falou? Eu acho que não era ainda o protagonista, não era o que a gente está acostumado a ver. Mas assim, eu não sei se assim, eu tô um pouquinho com os africanos, né? Os africanos maravilhosos. Porque eu queria ver isso. Eu acho que não muda o que eu acho deles. Para mim, a carreira irretocável, maravilhosa e tal. Mas eu queria ver. O Denner... O interessante que fica assim, Luizinho, só desculpa, antes de você falar do Denner aí. No momento que o Cristiano vai para a Juventus, a Juventus se torna ainda mais uma favorita ao título da Champions, certo? Sem dúvida. Ela já era, porque ela já tinha feito 2 finais ali, né? Muito próximas, ok. Então você adiciona um time à lista da mesma forma que você adicionou o Liverpool depois que ele chegou. Você adicionou o Atlético de Madrid, então, e aí ele sai um pouquinho, agora volta, tal. Se o Messi for pro Wigan, você vai botar o Wigan como um dos favoritos para conquistar dali a 2 anos, tal. Então, essa movimentada, realmente você dá. E tem uma coisa que o futebol, ele vai precisar viver, de uma movimentação diferente. Porque alguma coisa vai ter que ser feita no meio dessa crise financeira. E trocas e negociações, mesmo fora do valor que a gente estava acostumado, movimenta. Sabe aquele negócio que no futebol o Mauro viveu muito isso, no futebol aqui nos anos 70, nos anos 80, trocava, o cara saía de um time e ia pro outro. Dá uma movimentada, cara. Você vende mais camisa, o outro time também vende mais camisa que você não estava vendendo, porque, né? Então, assim, dá uma refrescada, né? Eu não acho que o Messi vá ser esse cara, de novo. Mas o futebol vai precisar de uma movimentação. E o Messi ir para o Manchester United, por exemplo, o City já está lá em cima como um dos favoritos, né? O United pode ser. A segunda agora, na Itália, exatamente,
no tópico que abriu o programa, na frase do Moratti, falando que é um sonho, que é um sonho impossível, né? Não foi exatamente essa expressão, mas eu vou traduzir desse jeito, que não é proibido sonhar com o Lionel Messi. Se não é proibido sonhar com o Lionel Messi, a Itália abrindo as portas, seria mais legal ele jogar na Juventus, ser parceiro do Cristiano Ronaldo, eventualmente sombra do Cristiano Ronaldo, ou ir para a Inter, basicamente naquela mesma linha que a gente tem no time que a gente teve lá com o Manchester United, né? Também de um gigante tentando ali recuperar o seu status. Mauro Betting. Não tem a menor dúvida. Inter. Porque ele tá fugindo do Cristiano Ronaldo. Seria espetacular, mesmo se fosse num jogo das estrelas do querido Zico, vê-los em campo, seria fantástico e eles poderiam se ver em campo, porque o Messi é de centro para a direita, não politicamente, ou da direita para o centro. O Cristiano foi da esquerda para dentro e tal. Mais ou menos como FHC, já falando de política e tal. Mas, enfim, oportunista também, centroavante ali, não perde a chance, mas segue o jogo. Assim, daria para os dois jogarem juntos, mas evidentemente, até pelo Cristiano já ter chegado a Itália, e no caso específico, evidentemente, estão falando de Itália, a Juventus, eu entendo que é melhor em todos os sentidos, até pelo potencial também da Inter, aí sim de desafio o Messi, se fosse o caso, ir para a Internacional, porque tem o Cristiano. E se não tivesse o Cristiano? Aí, se eu fosse o Messi, eu iria para a Juventus. O André Henning, imaginando você narrando um jogo com Messi e Cristiano Ronaldo em campo, né? Como é que é esse negócio? Porque assim, quando o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, é sempre ele, é dele. Quando o Messi tá lá na dele, é do Messi, lá no dele. E agora os dois juntos, vai fazer como, hein? Porque não dá para falar que é sempre ele, é sempre o outro. Imagino que não daria para falar, né? Vamos ter que criar coisas novas, né? É deles, né? Deles. Mas eles, cara, tá aí um negócio que eu gostaria de ver, sabia? Gostaria mesmo. Sei lá, acho que seria um momento, mais ou menos, como o pessoal tava esperando o abraço do Prior no Babu, depois que ele foi eliminado. Porque eles tinham brigado, e eles foram tão amigos, e o Brasil quis ver aquele abraço. Sim, não foi tão amoroso como a gente imaginava que seria. Foi, mas é que não foi com ninguém. Depois ele explicou que ele ficou muito atordoado, que ele achava que ele fosse ficar tal. Mas eu queria ver, de repente, o Messi chegando, o Cristiano Ronaldo indo lá no aeroporto, que nem o Mauro Betting foi receber o Borja, né? E dando boas-vindas, e sei lá, um gesto de. E eles têm feito essa aproximação tímida, recente, mas tem, né? Um elogia muito o outro, tal. Não sei até onde que isso é verdadeiro ou não, mas pelo menos publicamente isso tem acontecido. Eu acho que seria bacana também esse momento, mas ainda tem cancha para os dois serem rivais. Então, nesse momento, eu iria para o rival. Então, tem uma situação, né? E aí eu vou transportar um pouquinho para outra modalidade, para a NBA, e isso realmente aconteceu. Muita gente falava, olha, LeBron James no Los Angeles Lakers. E eu pensava o seguinte, ele não vai, eu e vários analistas, né, falavam a mesma coisa, ele não vai para o Lakers para aumentar o legado do Kobe Bryant. Porque assim, se você for analisar numa disputa histórica, do contexto histórico, o Kobe com 5 títulos, se o LeBron vai lá sendo o melhor jogador da NBA e dá 1 ou 2 títulos a mais pro Kobe, né, ajuda ou contribui, quando terminar você vai falar assim, tá bom, o LeBron vai ter 4, vai ter 5, vai ter 6, não sei, só que o Kobe vai ter 7 e o LeBron acabou sendo fundamental para fazê-lo, né, ser maior do que ele próprio. Não sei se eles têm essa, de repente, essa questão individual, eu imagino que tenham, né? Mas ali pode ser isso, né? Numa dessa o Messi vai para a Juventus para jogar com o Cristiano Ronaldo, e aí quando terminar a carreira, vamos falar assim, ganharam 2 juntos, tá bom, mas na soma total, o Cristiano continua tendo mais do que o Messi. Alguns podem achar que ele foi maior, melhor, enfim. Eu não, mas é que eu não consigo pensar com a cabeça deles, que são gênios, que usam isso inclusive para continuar melhorando, evoluindo, competindo, treinando, se esforçando, se dedicando. Mas pode ser que na cabeça deles, sim, eu não pensaria, mas eu queria curtir e jogar minha bola do lado de outro craque. Mas eu acho que pode passar isso sim na cabeça deles, porque eles são muito competitivos e ainda bem, né? Ainda bem que eles são muito competitivos.
Quisera eu que a gente tivesse essa competição, que eu considero muito saudável, que só faz bem para os dois e para o futebol, com outros jogadores, que a gente tem jogador que pode competir nesse nível, mas não tem o mesmo nível de concentração. Vamos para a próxima simulação aqui, pegando carona nessa viagem de uma possível saída, né, do Lionel Messi. Não é proibido sonhar com o Messi, foi o que falou o ex-presidente da Internazionale de Milão. E a galera pode continuar curtindo aqui, chegando a 2 mil likes. A gente vai para a segunda dica do Quem Sou Eu. Vamos apresentar então a última possibilidade, né, que a gente separou para Lionel Messi, e 2 clubes de países diferentes, de status diferentes, de tamanhos muito diferentes, mas hoje talvez equivalentes em termos de competitividade no melhor futebol do mundo. Estamos falando de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Eu quero abrir com o Mauro Betting. Se você fosse o Messi, e não só sendo o Messi, mas o que você acha que seria melhor para o Messi? PSG ou Bayern de Munique? Embora ame de paixão Munique e Paris eu amo mais, eu acho que até pelo desempenho, pelo desafio, mantendo-se, por exemplo, Neymar no Paris Saint-Germain, eu iria para o Paris Saint-Germain sim. Até porque, indo ao Paris Saint-Germain, ele, já falamos a respeito, não, ele vai ter que ser cobrado, como é o Neymar, mas talvez menos, porque você ser campeão no Bayern de Munique é quase que uma redundância ainda que de Champions. Agora, pelo Paris Saint-Germain, não, seria uma novidade. Então, digamos, seria mais desafiador, ele eventualmente seria, por um lado, menos cobrado, né? E entendo que seria melhor para todas as partes, e até pelo entendimento que ele tem com o Neymar, não só entendimento, mas realmente eles se gostam mesmo, dentro e fora de campo, seria mais interessante pensar o MMN aí, o MNM, o nome que a gente quiser pensar, com Messi, Mbappé e Neymar. Já que ele, como é que é Messi MMN, né? Já que é o MMN, o André só... Ataque... O André, antes de você falar para qual dos dois você acha que seria o melhor encaixe, em qual dos dois seria o melhor encaixe para o Messi, esse MMN seria melhor do que o MSN? Só muda o Suárez pelo Mbappé, né? Basicamente. Talvez o encaixe do MSN fosse mais simples, né? Porque você tem um MMN sem ter um cara ali do meio, né? Um cara acho que vai ser o Messi, vai acabar o Messi tendo liberdade, solta um para cada lado e... os dois pau a pau, né? Pau a pau, mas o Suárez jogou em altíssimo nível com o Neymar e com o Messi. O Mbappé, a gente sabe que tem um potencial maior do que o Suárez, mas precisa jogar, né? Precisa refletir isso em campo. Acho que na teoria seria esse novo MMN aí, mas o MSN é difícil de superar. Vai ter que jogar muito. Tem que jogar muito. Então, antes do André dar o pitaco dele entre Bayern e Paris Saint-Germain, vamos lá pro Alê. Alê, encaixe, desafio, liga, enfim, o que você acha que seria melhor pro Messi nessa disputa entre Bayern e PSG? Eu gosto de ver os bons juntos, viu, cara? Porque que acontece? Eu vou te explicar, sempre trazendo para o nosso reality, ok? Infelizmente coincidiu 2 realities na sequência, o que é ruim para a televisão, mas como aqui a gente está em casa, né? Eu vou seguir nessa linha. Lá no Subóbito, lá do rachão que eu jogo lá no Banespa. Tá tendo rachão ou não? Não, ali é... Não, porque tem um monte de gente desobedecendo. Nunca teve, aí. na verdade. Você viu o que aconteceu sábado no Rio de Janeiro? Não. Todo mundo andando na rua, como se estivesse, né, E aconteceu em vários lugares também. Enfim. Falar nisso, a Jojoca, né? Que é uma youtuber aí, que é bem do esporte, assim, bem alegre e tal. Ela me lançou um desafio aqui com a encrenca da gente andar 5 quilômetros em casa. Primeiro que eu não moro na mesma casa que a encrenca, aí já é uma dificuldade. Pô, mas desce de escada e sobe para encontrar com ela, pô. Falou que é dentro da casa o desafio. Mas aqui eu dou 2 passos, eu tô na janela. Quer dizer, é uma rave eu vou ficar aqui 8 dias. Mas enfim, lá no Banespa é o seguinte. Como é que é a ordem lá? São 6 jogadores na linha, ok? 6 atletas semiprofissionais dessa categoria velório aí. O histórico de atleta. Mas ali tem histórico de atleta. Mas enfim. Só que aí
os mais velhos que põem as primeiras carteirinhas porque eles dormem às 7 da noite e acordam às 3 da manhã. Então não tem jeito. Mas às vezes dá uma sorte de cair os bons no mesmo time. Aí é desequilibrado pro outro, mas é uma delícia de ver, de jogar. Então eu vou nesse time do Paris Saint-Germain aí para ficar com o Messi, o Neymar e o Mbappé, que seria... Mas vem cá, desculpa me meter na regra do seu racha, que deve ter... Não é mais fácil você pegar os 12, na verdade são 14, né? Porque tem que ter goleiro. Mas tudo bem. Que o goleiro às vezes não é goleiro. Sim, né? Tudo bem. Mas aí, verdade. Pô, pega os primeiros 12, ao invés de pegar 6, já dividir o time, 6 dividir, pega os 12 e mistura os 12. Às vezes, quando a regra não é essa, mas às vezes o primeiro jogo, só o primeiro jogo, os outros não. Os outros caiu. No Entendi. primeiro jogo, os caras dão uma coxambrada aqui, porque tem os velhos choram, né? No meu racha lá é assim, chegou os primeiros 16, no caso, porque lá são 7 na linha, os primeiros 16 você mistura. Mas são os primeiros 16. E se faltou na semana anterior, pula pro segundo. Que se lá fez... o cara... lá ele só falta em caso de morte. Exatamente. Eles têm atestado de óbito. Olha só. 2 escolhas aqui para o Paris Saint-Germain. Como no André Henning. Cara, essa pra mim é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Bayern de Munique, disparado. É um clube com a história que tem o Bayern, uma vez, eu não sei se esse é assim até hoje, tá? Mas faz uns 5, 6 anos eu ouvi um podcast lá da turma do The Guardian, e eles pegaram um podcast lá especial para explicar como que um jogador chegava no Bayern de Munique. Como que ele era formado no Bayern de Munique, mostrando a comparação com o Barcelona. São 2 FCB, né? O Bayern e o Barcelona. E assim, é um método muito parecido, porque o cara, quando chega lá em Königstrasse, lá, ele passa por aula da história do clube, de como, sabe... como os grandes jogadores do clube fizeram sucesso, fizeram história. Pô, o moleque chega, o Rummenigge vai lá dar uma palestra, o Beckenbauer aparece lá. Pô, tem história, tem, sabe? Então, eu não trocaria uma oportunidade de viver isso para ir para o Paris Saint-Germain, que, pô, a sensação momentânea, tomara que eles mudem isso para ter um outro gigante aí. Mas a sensação momentânea é que é dinheiro... Chega aí, faz o que quiser, porque aqui é o seguinte, é dinheiro para a gente poder ser campeão, dinheiro. E o Bayern não, o Bayern tem algumas outras coisas que o Paris Saint-Germain até pela idade não tem. Então essa para mim é fácil.